Esta conferência será gravada agora. Boa noite, pessoal. Eu sou a Márcia Bastos, da Consunutri, e começamos aí a nossa série de lives, de entrevistas para atualização, para troca de conhecimento, principalmente agora nessa época de pandemia, e trouxemos o convidado, né, da Delt, o Wagner. Aí nós temos a Renata, né? Pode se apresentar, por favor? Boa noite, pessoal. Eu sou a Renata, coordenadora de qualidade da Consunutri, e estou aqui junto com a Márcia recebendo o Wagner hoje para tirar nossas dúvidas aí em relação a certificados de calibração. É isso aí. Vamos lá, Wagner? Para quem não te conhece, né? Vamos lá. Gente, boa noite. Eu sou o Wagner. Eu estou junto com a Delt aí há alguns anos já. Então, bastante gente já me conhece. A gente já falou algumas vezes sobre o assunto. E eu queria agradecer o convite de vocês aí hoje para estar batendo esse papo, para falar um pouquinho aí sobre o certificado de calibração dentro da nossa área, né? Que é o mais importante, porque até se ouve falar de metrologia, de certificações e tal, mas focado dentro da nossa área é mais difícil de encontrar alguém para falar. Então a gente vai bater esse papo aí hoje, acho que vai ser bacana. É, porque os profissionais muitas vezes não sabem mesmo o que é. Às vezes sabe que precisa ter, né, o certificado de calibração. Mas o que é, Wagner, na verdade? O que significa? Tá. O certificado de calibração, na verdade, ele é a parte documental de um instrumento de medição, né? É onde a gente documenta a saúde da ferramenta. Isso a grosso modo, tá? Então a gente poderia falar mais tecnicamente, mas a grosso modo é onde a gente realiza testes na ferramenta e documenta isso, né? Então o certificado de calibração ele vai registrar tudo o que acontece com uma ferramenta, se ela está apta ou não para ir para processo, né? E o que a gente vai tentar hoje é mais ou menos entender como é que interpreta essas informações. Porque existem alguns mitos, né, em torno do certificado de calibração. Já de muito tempo, algumas pessoas acreditam que mandar o termômetro para calibração significa que ele vai voltar sem erro nenhum. Ele vai voltar a 0 km, como se ele tivesse sido comprado ontem. Isso não é verdade, né? O certificado, a função do certificado de calibração é apenas documentar o erro, documentar a saúde daquela ferramenta. Então a gente vai precisar saber interpretar essas informações, né? E quando é que a gente vai dar conformidade ou não para aquela ferramenta e para o processo, né? Então, isso é o certificado. E esse é o procedimento de calibração. Então, calibrar um termômetro é documentar o erro dele. Por isso que precisa ser feito periodicamente. E o pessoal Okay? confunde com aferição, né? Na verdade, a palavra aferição, ela foi utilizada durante muito tempo. Ela vem sendo abolida com referência à calibração. É assim, ó, existe um vocabulário internacional de metrologia chamado VIM, V-I-M de Maria, né? A gente procurar o VIM na internet, a gente vai encontrar. Então, durante muitos anos, a palavra aferição, ela remetia à calibração. Eu vou mandar o meu termômetro para aferição. E o VIM, ele vem deixando de usar a palavra aferição para se referir à calibração. Tá? Então, a aferição hoje, ela é mais utilizada, a palavra aferição hoje, ela é mais utilizada para medição. Então, eu vou aferir a temperatura do alimento. Isso é correto dizer. Eu vou aferir a temperatura do equipamento, eu vou aferir a temperatura do colaborador. Então, você está fazendo uma medição, né? Então, a palavra aferição hoje, ela vem como medição e não como calibração.
Então, antigamente a gente Entendi. mandava aferir um termômetro. Então, aferir, na verdade, é medir, né? Então, eu mandava fazer medições naquela ferramenta, compará-la com um termômetro mais preciso. E em metrologia é uma palavra que vem deixando de ser usada. Ainda a gente encontra profissionais utilizando, mas são processos diferentes, né? O processo aferir, a gente vai fazer a medição em campo. Eu vou aferir a temperatura do meu resfriador. Então, a gente vai botar uma ferramenta lá para medir. E já a calibração, não. Na verdade, o VIM, ele separou alguns procedimentos na calibração. Antigamente, a gente mandava um termômetro para aferição e os laboratórios, eles faziam a correção, ele fazia uma medição na ferramenta. Quando apresentava um erro fora da especificação, ele fazia um procedimento de correção, né? E fazia a aferição novamente. O VIM, ele mudou isso. Ele separou. Então, a gente tem a calibração, o ajuste e o reparo. Tá? Então, são procedimentos diferentes. Então, a calibração, ela é a documentação do erro. O ajuste é quando possível, e a gente pode falar sobre isso, estender um pouco mais desse quando possível, é o processo de correção de verdade, né? Quando, por exemplo, eu tenho toda ferramenta, ela tem um erro, tá? Então, um termômetro comum hoje, esse tipo lapiseira que a gente utiliza, ele tem por padrão uma especificação de mais ou menos 1 grau, tá? Quando esse erro ultrapassa essa especificação, eu posso fazer um procedimento de ajuste, que seria a correção desse 1 grau. Então, na prática, eu submeto o equipamento a um teste no laboratório, por exemplo, gero lá 10 graus. Eu sei que nesse 10 graus eu posso ter uma diferença de mais ou menos 1. Ou seja, ele pode dar 9 ou ele pode dar 11. Então, dentro dessa faixa, ele é conformidade. Na hipótese dessa ferramenta apresentar 1,5 grau, ou seja, é uma ferramenta teoricamente não conforme, tá? Uhum. Algumas ferramentas, pouquíssimas na verdade, é possível que a gente faça um procedimento de correção disso. Então, submeti a ferramenta a 10 graus, ela me apresentou 11,5. O que eu faço? Eu faço um procedimento de ajuste mecânico, eu vou lá, mexo no componente eletrônico, ou às vezes é um procedimento de teclado e puxo isso para dentro da especificação. Então eu faço... Mas isso só nesse modelo que você está falando? Exatamente. Em alguns modelos eu consigo fazer, tá? Essa linha básica, que são equipamentos parecidos com esse, ou os termômetros infravermelho, nenhum é possível que se faça isso, tá? Então, nenhum. Que é o mais usado. Os mais usados. Os equipamentos que a gente usa como referência, que são equipamentos mais caros, é possível que a gente faça um procedimento de correção. Então, no laboratório, quando a gente descobre um erro acima da especificação, a gente faz um procedimento de ajuste, traz essa diferença para dentro da especificação e faz o procedimento de calibração de novo, né? Então, mas esse aí é um outro serviço, Wagner, ou não? Ele cai dentro da calibração? Não, é outro serviço. A calibração, ela só documenta, tá? E isso assim, o usuário ele precisa entender isso. Então, vai dos acordos que se faz com os laboratórios, né? Eu tenho laboratórios de amigos, né? Outro dia ele veio aqui porque ele compra alguns instrumentos nossos. E eu falei, amigo, como é que é lá? Entrou, tá não conforme, o que você faz? Cara, a gente lauda tudo. A interpretação da informação não é responsabilidade nossa. Então, vai equipamento para o cliente com erros muito além da especificação. Muito além. Então, assim, eu sempre prezo muito pelos acordos, né? E aí... É super importante isso, que você está falando, né? Porque às vezes o pessoal não tem conhecimento, então envia os termômetros para calibração.
E aí, ou então faz um acordo ali com o laboratório para comprar equipamentos e para enviar periodicamente para calibração. Mas não existe um acordo entre essa questão de desvio, de tolerância, de pontos a serem calibrados. Então, isso é importante, essa comunicação da empresa com o laboratório, né? Não, o duro é chegar com os desvios, ninguém saber e continuar usando, principalmente quando não sabe interpretar o certificado de calibração, que é o assunto de hoje. É assim, ó. Acordo com o laboratório é um tema extremamente importante que pouca gente faz. Não, talvez por falta de conhecimento, né? Mas tudo isso é previsto em norma que rege laboratório. Então, a gente tem a ISO 17025, que a última alteração dela foi feita agora em 2017, que é a vigente, né? E esse bate-papo, ele é previsto na 17025. Então, os laboratórios sabem disso, que eles podem e devem ter esse diálogo com o cliente. Só que, por que os laboratórios não fazem? Porque eles deixam de vender. Então, assim, ó, você manda um termômetro para mim, porque é trabalhoso. Você manda um termômetro para mim. Aqui na Delt, a gente faz uma calibração preliminar, ou seja, ele passa por um teste antes de entrar no procedimento real de calibração, que ele é mais minucioso, e por feeling, a gente já sabe, seu equipamento vai dar ruim. Né? Ele começa a dar erros absurdos, ele vai dar ruim. Né? Então, a nossa conduta, qual é? Informar o cliente. A 17025, ela diz que tudo que você fizer é bom que você documente, mas que muitas vezes essa troca de informação com o cliente, para que você torne a coisa mais eficiente, ela seja feita por forma de diálogo. E é o que a gente faz. Então, como a gente trabalha num setor que muitas vezes lida com centavos, que é a manipulação de alimentos, e é isso que acontece, né? Uma cozinha industrial, às vezes movimenta um caminhão de dinheiro, mas lida num pouquinho ali, ganhando um pouquinho. Então, a gente opta pela parceria. A gente informa. Então, por exemplo, você me mandou um termômetro que está não conforme, e eu lá na calibração preliminar descobri isso. Então, eu vou te ligar, Renata, olha, eu estou com o seu termômetro que você mandou para calibração, e eu, na minha conversa com você, imaginando que você, como usuário final, é uma pessoa que não tem conhecimento para avaliar essa informação, eu vou te induzir a parar com o serviço. Então, a minha conversa com você vai ser, Renata, o seu termômetro está aqui, ele já apresentou um problema, um erro, um desvio muito além do previsto no manual do equipamento, e eu, no seu lugar, pararia com a calibração. Nesse caso, eu não te cobro a calibração. Você tem a opção de seguir. E aí, se eu seguir, eu vou precisar te cobrar por esse certificado. Então, sempre por onde eu ando, eu falo, faça esse tipo de acordo com os laboratórios. Os laboratórios não gostam, muitos não fazem, tá? Na Delt, a gente tem isso por padrão, né? Porque o nosso nicho, ele é específico. A gente trabalha com a indústria de alimentos. Então, a gente não só a indústria de alimento, mas também hoje em dia, né, o pessoal de food service, né, de restaurante institucional, cada vez mais está passando por auditoria de certificação. Os clientes têm auditoria de ISO, então a gente precisa ter isso até no procedimento, né? No POP de medição, lá, de instrumento de calibração, de instrumentos de calibração. Então, precisa estar documentado essa questão dos desvios que foram acordados para
estarem conformes ou não conformes, tudo isso, a validade da calibração, que, né, acho que você pode falar até um pouquinho dessa questão da validade, que eu acho importante. Então, para mim, fica a dica aí para o pessoal que precisa estar bem descrito isso, mesmo que você acorde verbalmente com o laboratório, mas tem que estar descrito no seu procedimento, né? Sim, E tudo nesse escrito. gancho aí que a Rê está falando, tem a questão também dos desvios, né? A empresa vai considerar qual desvio e qual ponto Então, também. Ela isso é tem que um, definir isso, né? isso é um ponto, dá margem para a gente falar por 6 horas sobre isso. Vocês avisam ou É, vocês não é avisam quando assim, o ó, é cliente assim, pede? é assim, ó. O sonho dourado do laboratório, eu, Wagner, como laboratório, tá? O meu sonho dourado era receber os equipamentos de vocês e viesse assim, olha, eu preciso que você faça a calibração no ponto X, Y e Z, com uma tolerância de tanto, tá? Então, isso seria o ideal. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existem, dentro de uma cozinha, existem vários setores. Dentro de um ambiente de manipulação de alimentos, né? E, de repente, você tem equipamentos que só trabalham na cadeia fria, entre menos 20 e 10 graus, tá? Então, termômetro lá do recebimento, por exemplo, ele vai trabalhar normalmente só na cadeia fria, entre menos 20 e 10. Então, quais são as tolerâncias de erros? Wagner, como é que a gente define essa tolerância? O primeiro parâmetro a ser adotado para definir tolerância é o risco do processo, tá? Então, uma variação de mais ou menos quanto é permissível no meu processo para que ele não entre em risco. Isso é difícil, mas não é o laboratório que tem essa informação, e sim o usuário. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um processo, eu tenho uma medição, vamos chamar de processo, uma amostra, que eu preciso fazer medições nela, e essa amostra ela tem que estar a 10 graus, tá? Quanto é permissível que essa medição esteja errada? Então, mais ou menos 2, vamos imaginar mais ou menos 2. Então, se eu estiver medindo, fazendo a medição numa amostra, ela pode ser 12 ou ela pode ser 8. Tudo bem se for assim, né? Então pode ser, a minha medição se for até 2, ótimo. Ou se ela for até 8, ótimo. Às vezes a gente não se preocupa com a temperatura inferior, mas em alguns casos ela é essencial. Então é o que a gente precisa se atentar, porque na temperatura inferior, por exemplo, se a gente estiver falando de vacinas, por exemplo, a vacina, algumas vacinas, elas não podem ser submetidas abaixo de 0. Outras podem, tá? Então, primeiro critério para determinar qual é a tolerância, a margem de segurança do processo. É seguro que o meu processo ele tenha uma variação de mais ou menos X, pode ser 1, pode ser 2, e aí, na segurança, não, eu tenho um processo que pode variar mais ou menos 2. Então, por segurança, quanto que eu vou colocar, Wagner? Mais ou menos 1, mais ou menos 1,5. A gente vai falar sobre isso agora. 98% dos equipamentos que eu recebo no laboratório não vem com esse critério. Ninguém informa, tá? Ninguém me E aí fala. você usa o do termômetro mesmo, do manual, do termômetro. Isso. Aí, por onde eu me baseio? Pelo manual do equipamento. Então, todo equipamento que chega para mim, independente de ser da minha marca ou não, eu pego o manual do equipamento e vou ver a especificação dele, tá? E aí, na especificação do equipamento está lá, por exemplo, um termômetro como esse aqui. A especificação dele é mais ou menos 1 grau, tá? Então, é o meu parâmetro. Essa é a minha referência, porque o usuário não me informou qual que é a dele, qual que é a referência dele. Então, eu vou submeter esse cara aqui a teste. Estou lá no laboratório submetendo a teste, e aí eu descobri um erro acima desse 1 grau. Para mim, já é uma ferramenta não conforme. Talvez não seja. Talvez 1 grau no processo não faça diferença.
Mas para mim, como laboratório, um equipamento acima da própria especificação, eu vou te ligar. Né? Falou, olha, estou com o seu equipamento, ele está acima da especificação. O que você quer que eu faça? Paro? Continuo? Em vias de regra, esse tipo de erro, quando ele acontece, por exemplo, um equipamento que ele tem um erro de mais ou menos 1, não é que ele vai dar 1.2, não é que ele vai dar 1.3. Quando ele está ruim, ele vai dar 1.8, 1.9, 2. Então, quando eu ligo, normalmente para um cliente, é porque está nessa faixa. Eu passei ajudei uma consultoria essa semana, que ela estava fazendo os POPs de calibração dela. Ela falou, Wagner, eu preciso definir os critérios de calibração. Como é que você me ajuda? Então a gente conversou muito, né? Na semana passada, na verdade. A gente conversou muito sobre isso. E ela falou assim, Wagner, como é que eu defino as tolerâncias, cara? É mais ou menos o que a gente está conversando aqui. Então, o meu bate-papo com ela foi mais ou menos esse. Falei, olha, a gente não pode colocar o processo em risco, né? Mas um parâmetro bom é a especificação do equipamento. Então, o que a gente pode usar como referência é a especificação. Então, termômetro que é mais ou menos 1, eu falo que a minha tolerância é mais ou menos 1 e ótimo. Falei, então, toma um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque lá, quando a gente for ver o certificado de calibração, as informações que tem no certificado de calibração, o que vai determinar a conformidade do meu instrumento é a soma de 2 erros. É a soma do erro do seu instrumento e do meu instrumento que eu utilizei. Então eu preciso somar esses erros, porque o erro do meu padrão, ele é verdadeiro, ele existe e ele é declarado no certificado de calibração. Tá? Então o critério de aceitação, ele vai ser a soma do erro do próprio equipamento mais o erro do laboratório, o que o laboratório assume como erro. E esse erro a gente descreve no certificado. A gente vai ver isso lá quando a gente for ver as informações que tem no certificado. Então a minha sugestão para ela foi o seguinte, falei, olha, o que você pode adotar, desde que, eu sempre gosto de frisar muito isso, desde que não interfira no seu processo, né, a especificação do equipamento mais ou menos 30%. Ou seja, então se eu tenho uma especificação de 1, você define 1.3, tá? De tolerância de aceitação do instrumento. Porque senão, muitas vezes, você começa a condenar equipamento bom. E aí você se torna caro, né? Porque assim, eu tenho um equipamento que, de erro dele, no processo de calibração, ele deu 0,9. E a incerteza do laboratório é mais ou menos 2, 0,2. Se eu somo os dois, vai dar 1,1. Já está fora de especificação. Já está fora. Está fora. Então, eu prefiro colocar uma margem de segurança de mais ou menos 30% a especificação do equipamento, para que a gente não comece a condenar equipamento bom. E essa sua margem é de vivência sua, né? Não Sim, é literatura, não tem literatura. Não, isso não está escrito, isso está escrito na minha cabeça, entendeu? Mas não deixa de ser importante, é isso que ele está falando, não deixa de ser importante a pessoa que está comprando esse serviço definir essa margem de erro, porque senão fica só na especificação do equipamento, vai às vezes condenar alguma coisa que não precisava, né? E aí tem também a situação que você já deve ter passado por isso, de chegar um equipamento que a hora que você já vai fazer a calibração, você já vê que ele tem problema. Já aconteceu? Não, é o que mais acontece. Hoje é o que mais acontece. A gente chega com o equipamento, na verdade, assim, principalmente com termômetro infravermelho. Isso acontece demais. Eu passei por uma situação... novo? Eu estou dizendo novo. Novo. Eu passei por uma situação curiosa essa semana. Uma menina, ela comprou um equipamento nosso, um termômetro infravermelho, um termômetro igual a esse aqui. Exatamente igual. E ela comprou no Mercado Livre 2 termômetros laranjinha. O laranjinha é o terrível, gente. Meu Deus do céu, aquilo é terrível.
E ela comprou e ela falou assim, Wagner, o seu termômetro não funciona. Eu falei, como assim? Não, eu estou usando ele no congelado e estou comparando com o outro e a diferença entre eles é muito grande. O seu está dando menos 18 e o outro que eu utilizo está dando 6. Eu falei, e quem está certo? No congelado. Eu perguntei, e quem está certo? Não, só pode ser o seu equipamento. Eu falei, ó, traz ele aqui. Eu falei, olha, acontece, os equipamentos quebram, não existe equipamento que é indestrutível. Pode ser que o equipamento está ruim. Então traz aqui. Eu falei, se você puder, traz o seu. Os laranjinha. O laranjinha estava no blister. Novo. Aí ela trouxe os 3. Eu falei, você tem 10 minutos para a gente descer no laboratório? Aí pedi para colocar o calibrador em menos 20. Falei, ó, coloca, o calibrador já estava. Aí eu coloquei o meu equipamento. Menos 20, o meu deu menos 19,5. Perfeito, meio grau. Eu coloquei o dela em menos 20, deu 8 positivo. Nossa. Novo o equipamento, 8 positivo. Eu falei, olha, e agora, o que eu faço? Eu falei, então, agora você troca. Não, mas eu não tenho aonde trocar. Pois é. Então, assim, ó, esses equipamentos hoje, novos, a gente recebe para calibração. Às vezes o cara paga na internet aí 70, 80 reais num termômetro infravermelho. Aí ele manda para mim fazer a calibração, eu vou cobrar 80 dele para fazer a calibração e chega aqui dá não conforme o equipamento, um equipamento novo, e ele não tem para quem recorrer. Então isso que é comum. a gente ia perguntar, para tirar dúvida do pessoal, esse procedimento de calibração custa caro? Vamos falar assim de termômetro, né? Porque assim, a gente sabe que tem calibração de balança, de diversos instrumentos de medição, mas hoje a gente foca mais em relação a termômetro. Então, a pessoa quando compra, ela tem que solicitar com certificado, né, que tem um valor diferenciado, e tem só a calibração periódica. Como que tá esse valor? É assim, ó, quando a gente fala de valores, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o tipo de serviço que a gente vai contratar. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a palavra em metro. Em metro é uma palavra bem forte, né? Então, assim, a gente é muito comum, eu já peguei muito fiscal que ele fala assim, eu só aceito se for em metro. Ótimo, bacana, né? Mas vamos trazer para a nossa realidade. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de escrever procedimento do que é que a gente quer, tá? É assim, ó, existem 2 tipos de calibração. A calibração acreditada pela RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração, e a calibração rastreada à RBC. Qual é a diferença das duas? A calibração acreditada são os laboratórios que são uma extensão do Inmetro. São acreditados pelo Inmetro. Então, o cara ele passa lá um ano inteiro de procedimentos e auditorias do Inmetro para ganhar o selo da RBC. Tá? Logo, a incerteza de medição dos laboratórios acreditados, elas são muito baixas. Tá? E tem os laboratórios rastreados à RBC. O que é um laboratório rastreado? Eu sou rastreado e eu me nego, por enquanto, a buscar a acreditação. Por quê? Porque eu não tenho mercado para isso. A calibração acreditada, ela é cara, bem cara. A calibração rastreada, ela é menos de 1/3 do valor da acreditada. Por que tem essa diferença? Porque eu não sofro as auditorias do Inmetro, tá? Então, assim, ó, eu tenho todos os procedimentos de calibração da mesma forma que o acreditado tem, tá? A diferença é que para mim é muito mais simples. Eu pego o meu padrão uma vez por ano, mando para um laboratório acreditado, ele faz a calibração do meu padrão, me dá um documento de calibração, que é o que vai dar rastreabilidade para fazer,
e por esse instrumento eu faço a calibração de vocês, tá? Uma vez por ano? O do meu laboratório, sim. Isso. Só que, isso é o meu procedimento, tá? O meu procedimento. Eu adotei uma vez por ano, tá? Isso não é regra. Intervalo de calibração, a gente vai falar sobre isso. Não existe legislação que pregue intervalo de calibração. A gente fala sobre isso já já, tá? Então, ó, a diferença entre os laboratórios é basicamente essa. Então, a minha incerteza de medição, né? Ou seja, o que a gente chama de incerteza? O meu erro assumido, aquilo que eu assumo como erro do meu laboratório, ele é maior do que um do laboratório acreditado, tá? Ai, Wagner, então eu quero um certificado de calibração acreditado porque a incerteza é menor. Vamos ver se vale a pena. Vamos ver se você tem essa necessidade, tá? A minha incerteza hoje, entre menos 20 e 180 graus, que a gente pega praticamente quase tudo dentro de uma cozinha, é de mais ou menos 2 décimos, 0,2, tá? Então isso é o que eu tenho de erro. Meu laboratório hoje tem um erro de 2 décimos. Por quê? Por conta dos padrões que eu utilizo, tá? No Inmetro, e eu herdo, na verdade, eu herdo a incerteza do laboratório do Inmetro. Então, assim, é sempre incerteza herdada. Eu mandei para um laboratório, eu somo a incerteza dele com o meu, tá? O laboratório do Inmetro hoje, a incerteza, mais ou menos nessa faixa, é de mais ou menos 8 centésimos. Então, 0,08, mais ou menos, tá? Ou seja, se é do laboratório do Inmetro é mais ou menos 0,08 e a minha é de 0,2, a minha incerteza real é de 0,12, porque eu estou somando com a dele. Faz diferença num processo de alimentação uma diferença de 0,12? Não sei se faz. Então, você está dizendo que é 0,12, né? Isso. Se a gente pegar, por exemplo, uma temperatura de cocção que tem que estar 74 graus, né? A gente pode ter 74,1, 74,2, 74,3. Então, se for 0,12, não teria problema. Na verdade, a minha incerteza não é. Você não vai pegar só a minha incerteza, porque você precisa considerar o erro do seu equipamento, tá? Então, a minha incerteza do meu laboratório é 0,2 mais o erro do seu instrumento. Então, por exemplo, vamos falar que o seu instrumento deu um erro de 0,6, meia dúzia, tá? Então, você vai somar com o meu, que é mais ou menos 0,2, vai dar 0,8. Então, você está fazendo uma medição, 75 graus. Ele pode estar 75,8, 74,2. Esse é o risco, tá? Sim. Então, somando as duas incertezas. Quando a gente fala de valores, uma calibração num laboratório acreditado hoje, de um termômetro como esse aqui, ó, um termômetro lapiseira, é um termômetro que custa R$ 89,00, o preço do termômetro. A calibração acreditada, você vai pagar mais ou menos uns 140, 180 reais no certificado de calibração. A calibração rastreada, que é a que eu faço, você vai pagar em torno de R$ 50 reais. Então, essa é a diferença. E aí eu faço um parêntese e digo para tomar um pouco de cuidado na hora de escrever procedimento, porque você pode cometer alguns erros. E aí, ou erro ou não, né? Mas você pega um pequeno estabelecimento comercial e você escreve lá no procedimento que você escreve assim, ó, todos os termômetros devem ser calibrados através da rede brasileira de calibração, com o intervalo de tanto tempo. Então, assim, ó, a cada tanto tempo, o cara vai precisar pegar o termômetro dele e mandar para o Inmetro. Isso é caro. Então, imagina o cara tem lá 5 termômetrozinhos, ele vai pagar R$ 180 reais de papel. Vai mandar para o laboratório para fazer o certificado e vai pagar 180 cada um. Tá? Então,
A palavra rastreado muda. Tá? Então, ó, os termômetros devem ser calibrados através de laboratório rastreado a RBC. Já mudou o procedimento. Legal. Você já mudou o tipo de laboratório, tá? E aí você já joga o custo lá embaixo. Oi. Quando é para certificação, ISO 22000, qual é a exigência? Que ele seja rastreado ou seja o outro vinculado? Depende do processo, né? É assim, ó. Na área de alimentos, o certificado rastreado, ele atende em qualquer lugar. Se a gente estivesse falando de um processo farmacêutico, aí tem que ser acreditado, tá? Então, dentro da área de alimentos, o rastreado atende em qualquer lugar, por conta da incerteza, ok? Só por isso, por conta da incerteza. Então, a incerteza de um laboratório acreditado, ela vai ser menor do que um laboratório rastreado. Essa é a diferença. E não justifica que você pague o triplo do valor por uma diferença de 12 centésimos, tá? Então, na 22.000, é que tem auditor que é crica, né? Eu ia falar isso agora, eu ia falar isso agora. O auditor questiona, mas assim, eu não sei, as últimas auditorias que a gente tem acompanhado, eles têm, né? Eles solicitam, claro, toda a questão da rastreabilidade, né? Então, a questão do termômetro padrão, tudo, mas tem sido aceito, mas alguns questionam, né? Então, mas vocês explica direitinho ali, né? A gente fica à mercê da interpretação do auditor, tá? E cabeça de auditor é uma coisa, entendeu? A ser estudada, porque... Olha lá, hein? Olha o que você vai falar, hein, Wagner? Cuidado. Não, é verdade. Porque assim, ó, a gente encontra muito cara bacana com conhecimento, né? Eu já tive, assim, uns auditores bacanas. Eu tive um caso com uma Nutri uma vez, foi muito legal. E ela me ligou desesperada. Wagner, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Era um auditor de ISO e ele queria, isso faz bastante tempo, e ele queria um certificado de calibração. Ele nem estava questionando acreditado ou rastreado. Não era esse o questionamento dele. Mas o questionamento dele era, eu quero um certificado de calibração por critério de utilização. A Nutri surtou. Ela falou, nunca nem ouvi falar nisso. E aí ela me ligou, Wagner, e aí como é que eu faço? O que é isso? É de outro mundo? Eu falei, não, calma. Né? A gente tem isso mais ou menos, que é mais ou menos, a calibração por critério de utilização é mais ou menos o começo da nossa conversa. Como é que eu defino que tipo de calibração, como é que eu vou pedir para o laboratório calibrar? Então, um termômetro que eu só uso na cadeia fria, a gente vai calibrar ele menos 20, 0 e 10. Ótimo, só na cadeia fria. Então, isso é critério de utilização. Eu tenho um termômetro da cadeia quente, que eu só uso lá 50, 70, 100, 120 graus. Então, a gente vai fazer o certificado de calibração lá em cima, né? Então, a gente encontra uns auditores que fazem alguns questionamentos bacanas, né? O que a gente deve pensar quando a gente... Depende de que lado que a gente está. Se a gente estiver do lado do auditor ou do auditado, então, se eu estiver na posição de auditor, por exemplo, né, eu recebo lá um certificado de calibração e os meus questionamentos em relação à parte documental da coisa. Eu preciso ter certeza que, mesmo sendo um certificado rastreado, a parte documental ela está em dia. Então, por exemplo, um laboratório, o meu laboratório, né, que ele é rastreado. Então, lá no certificado de calibração vai ter um campo lá escrito assim, olha, padrões utilizados. Você consegue mostrar para a gente, Wagner, esse certificado? Deixa eu puxar ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele maior. Aqui. Vamos ver se eu vou voltar aqui.
Vou tentar compartilhar minha tela com vocês, tá? Vamos lá. Ah, Vamos ver se vai dar certo, hein? Aqui. Compartilhar. Aí vocês me avisam se tá vendo o que eu... Vou fechar aqui. Vocês estão vendo já um certificado de calibração? tá entrando. Agora entrou. Então vamos lá. Vocês conseguem ver meu mouse ou não? Consegue. Não, né? Tá, Consegue. Ó, aqui, ó. Isso é um certificado de calibração. Então aqui, ó, na posição de auditor, tá? Você está auditando uma unidade e recebe um laudo de calibração e essas informações aqui, ó, padrões utilizados na calibração. Isso aqui, o laboratório ele tem a obrigação de declarar, tá? Então, ó, nesse caso, eu utilizei 2 padrões, eu tenho o número do certificado deles descrito aqui e eu tenho a próxima calibração do padrão. Esse campo aqui, ó, vocês não imaginam a quantidade de problemas que isso aqui me dá. Porque todo mundo olha isso aqui e fala assim, é a calibração, minha calibração vai vencer, nesse caso aqui, né, em julho. Aqui é 2017, mas imagina que fosse agora, 2021. Eu calibrei o termômetro agora, no mês 4, e já vai vencer em julho. Não, gente, isso aqui, ó, é referente ao padrão que eu utilizei para fazer a calibração do instrumento de vocês, tá? Então, o auditor, ele pode solicitar uma cópia desses padrões aqui, ó. Antigamente, a gente mandava para todo mundo que fazia calibração uma cópia, já seguia, era um monte de papel. Então, seguia o seu certificado de calibração, mais uma cópia desse padrão, mais uma cópia desse padrão. Então, para cada certificado ia um chumaço de papel. A gente, por economia de papel e para agradecer a natureza, a gente passou a não mandar mais a cópia do padrão. E a gente colocou, vamos puxar aqui, vamos lá. A gente começou a colocar nas notas aqui embaixo, não consigo puxar aqui, mas lá nas notas tem um link que você digita esse link na internet e pega uma cópia desses padrões aqui, ó. Então, o laboratório que vocês utilizarem, de alguma forma, ele tem que disponibilizar esse documento aqui para vocês, tá? Ou ele disponibiliza um meio na internet, pendura isso lá e você pega no momento que lhe convém, ou ele manda uma cópia desse padrão. Então, na posição de auditor, você tem que cobrar. Olha, eu preciso saber cadê as cópias desses padrões aqui. Aí o cara tem que te mandar, ou você pega na internet para checar isso aqui. Isso é solicitado em toda auditoria de certificação, viu, Wagner? Isso é fato. A cópia do padrão. A cópia do padrão. A gente antigamente mandava um para cada, e isso gerava um mundaréu de papel. A gente parou de mandar, hoje a gente disponibiliza o link, porque muitas vezes você tem lá um lote de 20 equipamentos com o mesmo padrão. Então você pega um único certificado, você economiza no papel, né? Você para de jogar papel no lixo, né? Então você manda um. Às vezes tem cliente que fala, já me manda uma cópia impressa. Então a gente imprime uma cópia e manda para o cliente, quando solicitado, tá? Então essa parte aqui ela é bem importante para quem está para quem está na posição de auditor. Isso aqui é o que dá rastreabilidade. Uma coisa importante é assim, ó, quando você pede um certificado de rastreabilidade, o laboratório que fez isso aqui, por exemplo, aqui, nesse caso, foi um laboratório chamado Pharma, tá vendo? Que é um laboratório acreditado. Obrigatoriamente, esse laboratório ele tem que estar acima de mim. Ele tem que ser um laboratório... Se eu sou rastreado, ele obrigatoriamente tem que ser acreditado. Senão, não vale. Tá? Então, ó, você na posição de auditor, o cara recebeu lá tem aqui, está descrito os padrões que ele utilizou. Quando você receber a cópia desse padrão,
a cópia do padrão tem que ser de um laboratório acreditado. E para que eu seja rastreado. isso sai no certificado do padrão, se ele é Sai acreditado ou porque não. tem o selo da RBC. Legal. Tem o Tá. selinho lá da RBC, você vai lá ver o laboratório, tem o número da acreditação dele no Inmetro, que é uma coisa que você pode entrar no site do Inmetro e tem lá o número da acreditação dele, você pode checar se o laboratório é verdadeiro ou não. No laboratório acreditado tem, tá? Tem uns caras picaretas no mercado que eles emitem certificados e aí bota lá qualquer padrão. Eu já vi o cara declarar um padrão, o certificado de um padrão que ele mesmo fez. Então, era ele e ele só, sabe? Então, era um certificado... Ou seja, não fazia sentido aquilo. Porque para que você tenha rastreabilidade, tem que ser alguém que está acima de você. Tá? E aí eu já vi certificado de calibração que o cara coloca lá, eu tenho um padrão X que foi calibrado pelo laboratório tal. O laboratório tal era ele mesmo. E aí não vale, não dá. Então é sempre de alguém que está acima. Tá? Mas a tendência muito próxima é de que a gente tenha toda a documentação sanitária online. O papel, em muito breve, vai estar acabando. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Pode demorar ainda um pouco, mas a gente já tem todas as certificações aí também, né, voltada para sigilo, né? Então é pouco tempo. É assim, ó, que vai mudar. eu tenho clientes, a gente no nosso amadorismo, vamos chamar assim, eu tenho uma rede de fast food hoje que eu atendo, que ela já não recebe mais o papel, né? Então ela falou, Wagner, a gente vai fazer todos os equipamentos com você, mas os meus certificados, eles são todos digitais. Então o que a gente faz? O meu sistema hoje, o sistema do meu laboratório que gera o certificado de calibração, ele ainda não está apto a jogar direto na rede, né? A gente já está trabalhando nisso para que o cara ele receba um QR Code. Na verdade, a nossa etiqueta de calibração ela vai vir no futuro breve, ela vai vir os dados que ela tem hoje e um QR Code do lado, que o cara escaneia e puxa, leva o cara para o certificado. Está pronto. Que legal. Ainda. Hoje, com essa rede de fast food, que ela falou, olha, é tudo digital, e eu precisava, né, pegar a rede e tal, eu falei, ótimo. Ela tem um volume razoável, então, o que eu propus? Falei, olha, meu sistema ele não é pronto, mas a gente tem uma pasta no Google Drive e eu separo por loja. Dá um trabalho, mais ou menos isso, porque são várias lojas, então eu subo no Google hoje, então tenho lá, loja XYZ. Então, dentro de cada pasta, eu vou colocando os certificados de cada um. Então, dá bastante trabalho, mas é um cliente que eu preciso fazer isso, né? Até mas que é o meu bom sistema saber, fique Wagner, pronto. você divulgue pra gente quando já tiver o QR Code, hein, por favor. A gente está trabalhando nisso, porque não é muito simples, né? Porque assim, eu preciso gerar o certificado, cada certificado gera um QR Code diferente e eu preciso colocar isso na nuvem. Então não é uma tarefa muito simples de fazer, mas a gente está trabalhando nisso. O desenvolvedor de sistema Nós já está fizemos trabalhando até nisso. recentemente um questionamento para a doutora Andréa Boanova com relação à aceitação da fiscalização com essa documentação toda virtual, digital. E, na verdade, ela disse que não deveria não aceitar, que isso nos tempos de hoje deveria ser uma obrigatoriedade, mas que pode ser que a gente ainda tenha algum problema com algum fiscal, mas que porque não é o lance da deveria mais interpretação, acontecer. entendeu? É o lance da interpretação. É o lance da gente interpretar, ficar à mercê da interpretação do auditor, né? Da mesma forma que não está escrito em lugar nenhum que deve ser no papel, ou também não está escrito que não pode, né?
Então a gente Isso. a gente Tem fica que nesse. fornecer, né? Tem que Tem que disponibilizar o fornecer, tem que certificado. disponibilizar. Exatamente. Agora, digo Então, até para você agora, pegando esse gancho, Wagner, da pandemia, do ano passado para cá, as auditorias mudaram toda a cara, né? Tem voltado aos poucos à realidade do passado, mas as auditorias estavam acontecendo remotamente. A documentação já estava vindo para nós por e-mail ou por sendo e-mail. evidenciada por vídeo. Então, é a tendência, né? Como é que foi para vocês isso? Esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, ele é fruto da pandemia, né? Então, A pandemia trouxe isso para gente. Na verdade, facilitou muita coisa. É assim, ó. Eu não. A nossa realidade hoje é prestar serviço para o estabelecimento comercial, né? Então, o que a gente percebeu? A gente imaginou que a gente teria um volume muito menor no serviço de calibração hoje. O serviço de venda, sim, venda de instrumento caiu bastante porque os estabelecimentos comerciais estão fechados, né? E a gente imaginou que na calibração seria a mesma coisa, mas isso não aconteceu. O pessoal, porque tem muito delivery, e ótimo. eles, assim, o pessoal tem mandado muito equipamento para fazer calibração, e aí a gente deduz que se estão mandando é porque estão sendo auditados, entendeu? É porque a fiscalização está atuando. De que forma que eles... Mas o volume de equipamentos no nosso laboratório caiu sim, né? Mas não é significativo. A gente tem um volume bastante grande de equipamento no laboratório e aí a gente chega a essa conclusão que o serviço de auditoria, de fiscalização, ele está acontecendo, entendeu? Bacana. Ô, Wagner, deixa eu te falar uma coisa, já que você está aí com a tela compartilhada, né? Você pode, então, só para exemplificar aquilo que a gente falou no começo, esse quadro aqui dos erros, da Do incerteza. resultado? Vamos lá, ó. Isso. As informações que a gente precisa checar num certificado, né? Vamos pegar ele lá de cima e vamos até ali no resultado da calibração. É assim, ó, o formato desse documento, esse layout, ele é feito de acordo com a 17025, tá? Então, todas as informações que está aqui, na verdade, eu coloco aqui do lado a 17025 de 2005, mas ela tem uma alteração já em 2017. Todas as informações que estão aqui, é que a letra é pequenininha, mas elas são solicitadas na 17025, tá? Então, o que a gente deve conferir num certificado de calibração, e a gente vai chegar ali no resultado, tá? Primeiro, todo certificado de calibração, ele deve ter um número só dele, tá? O meu aqui, ele está um pouquinho para cima, eu acho que a gente não vai conseguir ver. Ele está mais ou menos aqui, vai estar escrito lá, certificado de calibração e tem um número lá. Os dados do cliente, isso aqui tem que estar de acordo, né? Eu recebi, foi engraçado, eu recebi hoje, uma moça, ela me ligou e falou assim, ai Wagner, eu comprei uns termômetros usados de uma amiga minha e tô vendo aqui que tem uma etiqueta de calibração. Você pode mandar o certificado para mim? Eu mando. Aí peguei o número do certificado e mandei para ela. Ela, mas está no nome da fulana. Você pode mudar para o meu? Falei, não. Para mudar para o seu, eu preciso que você mande o equipamento e eu vou gerar um outro laudo. Então, assim, ó, esse certificado de calibração é de um determinado instrumento para um determinado cliente. Tá? Então, as informações do contratante, elas têm que ser verdadeiras. Então, durante uma auditoria, por exemplo, você chega lá no bar e lanches da esquina. Então, vai ter que estar escrito ali, ó, bar e lanches da esquina. Então, se tiver bar e lanches da outra esquina, já não é válido, porque esse instrumento não é seu. Tá? Aqui nessa parte dos dados do cliente tem algumas informações que são bacanas e alguns auditores, na verdade já vários auditores já pedem e quem tiver na posição de auditado é importante se atentar a isso.
Ali em cima, ó, a gente tem contratante e interessado, tá? Então, contratante quem é? Isso vale muito para refeição para coletividade, por exemplo, né? A refeição para coletividade, ela é uma empresa que presta serviço dentro de outra, né? Então, o contratante quem é? A empresa dona do termômetro. O interessado quem é? A empresa que está recebendo o serviço. Então, isso é parte documental, isso deve ser conferido, né? Então, eu presto o serviço dentro da empresa X. Então, esse termômetro, ele é utilizado lá dentro. Então, o nome da empresa tem que estar ali. Alguns auditores pedem isso, outros não. Eu gosto que a informação, eu prefiro que a informação esteja certinha, tá? Então, lá em cima, o contratante, embaixo, o interessado. Parte documental alinhadinha, eu acho... Eu, na posição de auditor... Eu, se fosse auditor, eu ia ser um cara muito chato, ó. Eu ia ser muito crica. Mas assim, ó, contratante interessado. Aqui embaixo nos dados do instrumento, vocês precisam colocar informações suficientes para que determine que aquele instrumento não gere dúvida que seja outro, tá? Então, por exemplo, ó, esse certificado de calibração aí, eu deixei 2 campos em branco de propósito para que vocês vejam, para você checar que não... Cara, como é que eu sei que esse certificado é desse instrumento? Então, ó, tem um campo tag e tem um número de série ali. E eu deixei em branco de propósito, né? Então, esse certificado aí, do jeito que ele está aí, ele serve para qualquer termômetro infravermelho do mundo que tenha o modelo DTFS. Porque eu não... Você vai pegar um instrumento na mão, isso olhando pelo olhar do auditor, tá? Como é que eu sei que esse certificado aí é referente a esse instrumento? Eu não sei, porque eu não tenho nada que identifique ele. Então, ó, sempre número de série e tag. Acho que Muitas não vezes... vocês estão conseguindo ver? Eu não estou conseguindo ver essa parte de cima que você está falando. Muda o layout da sua tela. Muda o layout da tela para ficar grande o certificado. É aqui, ó. Nos quadradinhos. Não, mas tudo bem. Se vocês estão conseguindo ver, tranquilo. Ó, aqui tem um campo chamado tag e aqui um campo número de série. Então, você precisa colocar informação que determine que esse instrumento é desse certificado. Alguns instrumentos mais antigos não têm número de série. E aí a gente coloca aqui, não consta. Mas o tag, se não tem número de série, crie um tag de vocês e coloque aqui. E cole no instrumento. Uma etiqueta lá. Por exemplo, é muito comum a gente receber instrumento antigo que não tem número de série, que tem uma etiquetinha lá assim, tipo, recebimento, às vezes o número do recebimento. E aí a gente escreve aqui, ó, no tag, no certificado. Isso caracteriza que esse instrumento é desse certificado, né? Do jeito que ele está aqui, é um certificado não conforme. Fala, cara, de qual instrumento que é? É do termômetro infravermelho modelo DTFS. Tá, mas só existe um termômetro DTFS no mundo? Não, existe 1 milhão. Então, cara, você precisa achar um jeito de identificar que essa ferramenta é referente a esse certificado. Até porque se você combina só para fazer a verificação de uns pontos, né, específicos, se você não tem isso, pode trocar o termômetro, né? Pode trocar o termômetro. Pode trocar o termômetro. Então é assim, ó, tanto na posição de auditor quanto na posição de auditado, é interessante que você se preocupe com isso. Porque você pode falar assim, eu sou um cara sacana, e tem, né? Muito cara sacana, eu vou fazer um certificado com todas as informações em branco e esse certificado serve para todo mundo. E aí você pega um auditor, você pega um fiscal que conhece um pouquinho e ele olha lá a informação e fala, não, cara, isso aqui não é válido. E ele pode te dar uma não conformidade por isso. Falta informação no certificado, tá? Então, é importante que você se preocupe com isso. Cara, já que a gente vai fazer um certificado, vamos fazer a coisa direito, né? Para que se a gente pegue um fiscal ou um auditor que tenha conhecimento e a gente não dá margem para ele pensar muito.
Porque se ele bate um olho, um auditor ruim, ele bate um olho num certificado desse aqui, ele já mata na hora. Ele fala assim, cara, é não conforme, porque está faltando informação. Isso aqui fica vago, serve para qualquer coisa. Então, a gente, como na posição de auditado, deve se preocupar com isso. Tá? Então, ó, saída e especificação do equipamento, os padrões utilizados, a gente já falou sobre isso. Resultado da calibração. Isso aqui é o importante. Tá? Aqui está se tratando de um termômetro infravermelho com emissividade diferente de 0,95. Isso é uma particularidade do laboratório da Delft. Por quê? O meu padrão tem uma emissividade de 0,95. Então, ó, VMP é valor médio do padrão. VMC é valor do padrão corrigido. É que aqui embaixo no Notas tem a legenda de tudo isso daqui. Tá? Ou seja, eu faço uma correção no meu padrão de uma emissividade de 0,95 para 0,97. Agora, os instrumentos todos, por exemplo, se você manda um instrumento que é 0,97, vai ter essa correção. O meu padrão é 0,95, então quando você manda um instrumento que é 0,97, tem isso aqui. Então, esse valor aqui passa a ser a minha referência. Esse valor aqui, VME, valor médio das medidas do equipamento, é o que eu li no instrumento de vocês. Então é assim, ó, eu gerei lá no meu calibrador menos 21 e 27, e eu li no equipamento de vocês menos 21 e 20. E eu tenho um erro em menos 20 de 0,17. Tá? Fator K, a gente fala sobre ele já já. E essa daqui é a minha incerteza nesse ponto. Então, é uma incerteza alta, porque a gente está falando de um termômetro infravermelho. Tá? E a gente estava lá em 2017. A minha incerteza hoje já mudou, porque a gente mudou os padrões. Então, a gente já tem uma incerteza menor. Para critério de aceitação, a gente vai ver o erro do equipamento e somar com a coluna de U95 aqui, que é a incerteza que eu, como laboratório, estou assumindo que eu tenho. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um valor negativo e um valor positivo. Um anula o outro, Wagner? Não, sempre soma. Esquece o sinal para efeito de conformidade ou não. Então, 0,66 mais 0,99, ok? Porque o valor ele é sempre mais ou menos, né? Então, para dar o resultado final lá, a especificação de um termômetro infravermelho é de mais ou menos 2 ou 2%. Isso vocês têm que tomar cuidado com essa interpretação. Porque, olha só, o termômetro infravermelho ele é mais ou menos 2 graus ou 2%, o que for maior. Olha aqui em 300 graus. 2% de 300 vai dar 2 vezes 3, 6 graus. É isso, certo? Então, ó, eu tenho 265 mais 1,01. Então, eu tenho 3 graus aqui, ó. Aí você fala, pô, já está acima do 2. Não é, é porque aqui é 2%. Tá? Então, o critério de aceitação, no caso de termômetro infravermelho, especificamente, você tem que olhar a especificação do termômetro. Tá? Que normalmente é mais ou menos 2 graus ou 2%. Tá? Nesse caso, então, Wagner, a gente pode considerar que pela porcentagem ele está dentro? Pela porcentagem, sim. Só que olha que bobagem, Renata. Olha só. A calibração por critério de utilização. Todo o instrumento, ele tem o pior desempenho dele no final de escala. Olha como é crítico aqui, ó. Então, assim, ó, isso aqui é um termômetro que mede temperatura de menos 50 a 380. E eu mandei fazer um teste no equipamento em 300 graus, que é lá no final da escala dele. É onde ele tem o pior desempenho. E deu esse erro absurdo. Aqui, alto, né? Faz sentido eu testar o equipamento em 300 graus? Eu vou usar ele em 300 graus? Não vou. Porque em alimentos
Na pior das hipóteses, eu vou usar 210, 220, que é fritura, talvez. É isso aí. Tá? Então, é assim, ó. Fala, eu tenho um equipamento, isso é bacana para você definir o critério de utilização, o critério dos pontos de calibração. Eu tenho um instrumento que mede de menos 50 a 380. Então, eu vou medir um ponto próximo do menos 50 e um próximo do 380. Bobagem isso. Sim. Você só vai mostrar um erro absurdo da sua ferramenta, porque é onde ela tem o pior desempenho. O que você deve fazer é a calibração dentro da sua realidade de uso. Então, imagina que esse termômetro aqui é um termômetro de recebimento, que só é utilizado entre menos 20 e 10 graus. Por que eu fui checar o termômetro em 100, 200 e 300? Não faz sentido. Faria muito mais sentido se eu fizesse menos 20, menos 5, 0 e 10. Continuo com 4 pontos, mas dentro da minha realidade de uso. E aí, essas incertezas aqui, esses erros, eles seriam muito menores. E fala a verdade, Wagner, em porcentagem, quantos clientes já chegam para você com os pontos definidos de calibração? 1%, 2%. Mas aí o que a gente faz? Isso é particularidade da Delt também. A gente sabe com quem que a gente está lidando, Renata. Sim, vocês então, conhecem, assim, o meu foco é alimentos. Então, a gente conhece quem é o cliente, a gente sabe aonde ele vai utilizar. Então, o que a gente adotou hoje? Por exemplo, termômetro de espeto. Termômetro de espeto, para quem não define ponto de calibração, o que eu faço hoje? Eu faço menos 20, 40 e 80. Ou seja, um ponto extremamente frio, um ponto mediano e um ponto mais próximo do 75, que é onde ele vai usar. Tá? E aí a pessoa pode usar o termômetro na cadeia quente, fria, que ele vai estar calibrado para os dois. Eu peguei toda a faixa. Tá? Então, quando ninguém define, é isso que eu faço. No termômetro infravermelho, qual é o meu critério hoje para quem não define? Eu faço menos 20, que é um ponto frio, 50, que é um ponto mediano, e 150, que é um ponto lá em cima, próximo da fritura, que a fritura vai estar a 180. Né? Mais ou menos. Então, para quem não define isso, hoje é o que a gente faz. Agora, os laboratórios por aí, quando você não define, vai saber o que eles estão fazendo. Eles vão fazer o que é melhor para ele. Porque gerar uma temperatura de menos 20, a gente chega de manhã no termômetro de contato, por exemplo, bota o calibrador para esfriar e ele leva 3, 4 horas para chegar em menos 20. Né? Então, pouca gente gosta de fazer temperatura fria, porque o calibrador fica lá resfriando. Né? Mas seria interessante que todo mundo definisse o critério de calibração. Né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui embaixo. Vamos ver se é possível visualizar. Eu tenho uma. Na verdade, Wagner, a gente deveria ter na grade da faculdade, das instituições, uma aula falando de todos os documentos que são importantes, que a gente tem que trabalhar. Porque as meninas saem da faculdade, elas não sabem nada disso. Nada, né, Débora? Então. A Débora pode me confirmar o que eu estou falando, entendeu? Então, a gente já está com um problema mais atrás, sabe? E aí cai no colo delas uma responsabilidade que elas nunca viram na vida. É assim, Márcia, ó, eu percebo que eu estou ficando velho, né? É verdade. Outro dia, eu venho falando sobre isso há muito tempo. Então, eu já fui muito no colégio técnico falar sobre isso. Então, por exemplo, falar sobre calibração por critério de utilização. Eu venho falando isso há muito tempo. Essa tabelinha que eu coloquei na tela aí agora, eu venho falando sobre ela há muito tempo. E aí eu percebo que eu estou ficando... Então... eu percebo que eu estou ficando velho. Outro dia eu me encontrei uma Nutri já formada, tal, já estava atuando há um tempão, e aí ela falou assim para mim: nossa, Wagner,
ela estava assistindo, eu estava dando essa aula e ela falou assim para mim, nossa, eu lembro dessa tabela quando eu estava fazendo o técnico. Eu falei, nossa, ela fez o técnico, ela fez a graduação, está trabalhando e eu estou falando a mesma coisa, entendeu? Ou seja, estou ficando velho pra Não é só você caramba. que fala a mesma coisa, não, viu? Quem trabalha na área da qualidade É, fala a mesma coisa todo santo dia, né? ou seja, assim, só que a gente eu acho que esse tipo de coisa que a gente está, esse papo que a gente está batendo hoje aqui, ele é bacana porque é uma aula que a gente está gravando e a gente vai soltar isso depois e a gente consegue atingir um público maior. Porque assim, ó, eu já rodei muito a faculdade, muito colégio técnico, com esse discurso, mas ainda tem muita gente que não ouviu falar disso. E eu acho que tinha que ter na grade, entendeu? Mas além da grade, concordo plenamente que tem que ter na grade, mas além da grade, os profissionais que já não estão na escola não têm esse interesse de entender. Não é só Verdade, com o certificado de calibração. verdade, Você manda verdade. uma amostra para análise, eles só querem saber o resultado. Tá conforme ou não conforme, aprovado ou não. E às vezes, Tá lá estou no fazendo limite. analogia, tá, Wagner? Um Uhum. exame de uma análise de uma amostra traz informações tão importantes, mesmo estando aprovado, que você pode corrigir algum desvio no seu processo por um simples detalhe. Bolor e levedura é uma das coisas que você aparece no É um exame, indicador, né? é um indicador. Então, as pessoas não estão tão no automático, né? É medir, é anotar, é fazer, mas o que faz com aquela informação? A gente aqui está falando do certificado, da leitura, da interpretação. Mas o que se faz com a medição da temperatura, com aquela informação, também não se usa. Só vai ver se está dentro da faixa, né? Esse é um problema. Esse é É um uma problema. decepção isso, é uma Esse decepção. é um, esse é um problema. É, Pra é gente que aquele faz negócio, né? auditoria é mesmo. Eu já peguei manipulador, só que aí era manipulador, né? E eu já peguei manipulador fazendo medição de temperatura, o cara no ódio fazendo a medição da temperatura, e eu perguntei para ele por que ele estava fazendo. E a resposta dele é provavelmente o que a Nutri pregou para ele. Falou, eu só estou fazendo porque me mandaram, entendeu? E assim, era um manipulador, que ele não teve a curiosidade de saber o porquê ele estava medindo aquilo. E naquele caso, eu tive sérias dúvidas de que se o responsável também sabia porque estava medindo. Que é mais ou menos isso que você está Não sabe falando, nem o entendeu? critério, na maioria Não, das vezes não, eles não não, não sabem o tem o critério. interesse, né? Não tem o interesse. Mas eu acho que assim, a solução para isso é isso que a gente está fazendo aqui hoje, é bater na mesma tecla, é É, cobrar, né? é, Falar, ó, e aí? É questionar, é perguntar. É por isso que eu falei, se eu fosse auditor, eu ia ser um cara muito chato. Porque eu ia perguntar até o, sei lá. Mas é isso. E aí, devagarzinho, a gente vai... Porque tem bons profissionais também. A gente encontra muita gente claro, boa. claro, Mas claro. infelizmente, é minoria, entendeu? Não, mas assim, para um profissional que está, por exemplo, trabalhando hoje com consultoria, que vai implantar um serviço de segurança de alimentos numa empresa, seja numa indústria, seja numa. Ele precisa entender disso para descrever o procedimento dele, para contatar a empresa, o laboratório que vai fazer o trabalho, né, de calibração. Precisa, não consigo ver de outra forma, né? Senão fica tudo no automático, né? Manda por Exatamente. mandar, recebe, não sabe nem o que está recebendo, só quer o papel Exatamente. ali, a data. Então, são informações riquíssimas essa que você está passando, né? Com E certeza. a ideia é que a qualidade depende do papel, né? É isso, né? Pois é. A gente vê muitos profissionais por aí É. achando, tenho todo certificado, tenho tudo, então eu tenho qualidade, né? Pois é. Ah, tá. E não é bem assim, né? Óbvio, É né? verdade, é verdade. Foi muito boa essa colocação. Muito boa. Tem É, isso. Bom, fechando só esse assunto, eu lembrei uma coisa quando a Débora perguntou sobre a certificação.
se aceita, né, o laudo. Na verdade, quando é cozinha industrial, normalmente não é a cozinha industrial que tem a certificação. Normalmente é o São cliente raras, dela né? que tem a certificação e ela, como terceira, acaba tendo auditoria também, né? Passando pela auditoria. Então, por isso que talvez eles aceitem. Se for uma indústria de alimentos, o rigor é maior Sim. para Normalmente, acreditação, sim. tá? Empresas Para de Normalmente, acreditação. embalagem, né? É, Empresas de é, clientes é, que são da área da exatamente. alimentação, que às vezes tem uma É, FSCC, uma ISO 22000, né? Então, eles são mais rigorosos mesmo. é isso aí. Deixa eu fazer mais um parêntese. Eu acho que ficou vago. Na verdade, acho que a gente chegou a falar sobre o assunto, mas ficou vago. Acho que a Renata questionou. Deixa eu cortar essa telinha aqui, que eu acho que eu estou mais feliz. Aí, voltei a ver vocês. Que legal. Eu não estava vendo vocês. Sobre o intervalo de calibração. Uhum. Isso é bacana que a gente fale. É assim, ó, um dos maiores questionamentos que a gente tem, que eu como laboratório tenho, a cada quanto tempo a gente deve fazer a calibração, tá? E aí a gente tem laboratório determinando o intervalo de calibração, tá? Então, muitas vezes você manda um termômetro para o laboratório, ele volta e lá no certificado de calibração já está descrito quando é que você deve fazer a próxima, né? E aí, sempre que eu falo sobre isso, quando eu vou dar esse tipo de aula, eu peço para que pergunte para o laboratório com base no que foi determinado aquele intervalo de calibração, tá? Em metrologia, na 1720025, a gente tem um parágrafo que ele diz o seguinte, ele é bem categórico, ele fala assim, toda etiqueta, é a instrução dada para o laboratório, tá? Toda etiqueta ou certificado de calibração, ele não deve conter nenhuma recomendação de intervalo de calibração ou sugestão de data. Não deve ter, tá? Então, eu, como laboratório, eu não posso determinar o intervalo da calibração, né? Porque a 17025 ela me proíbe de fazer isso, tá? Por que a 17025 faz isso? Porque ela entende que o laboratório ele é um prestador de serviço e ele cobra por isso, né? Então seria muito bacana eu receber o instrumento de vocês hoje e eu falar assim para vocês, olha, vamos fazer a calibração desse instrumento a cada 3 meses, a cada 6 meses. Por quê? Porque daqui 3 meses, daqui 6 meses, você vai ter que me pagar novamente para fazer essa calibração. Então, a 17025 ela proíbe que eu, como laboratório, coloque uma data lá. Não, o correto é que venha em branco, tá? Então, tanto a etiqueta de calibração e lá no rodapé do certificado, ele tem que vir em branco, tá? Para que você preencha a mão conforme o procedimento interno de cada um. Interno. Esse procedimento é descrito por vocês. Lá no POP de calibração, você vai determinar o intervalo da calibração. Débora? É isso aí. Mas eu já vi alguns que colocam validade. Sim, coloca. É validade, Então, mas vai em branco, né? Do não, Wagner vem tem em branco. laboratório que vem Não, vem com a preenchido. data mesmo. Vem Vem com com a a data. data. Mas o cliente pode ter pedido para vir. Sim, aí que eu ia chegar. Por vias de regra, eu não posso colocar, tá? Então tem um campo lá, validade, normalmente ele vai em branco, a não ser quando o cliente me pede. Então você como cliente, por exemplo, se você está documentado, tudo certinho, você tem os seus procedimentos, tudo escrito, você pode pedir para mim, Wagner, a partir de hoje, todos os nossos termômetros, eu tenho clientes, por exemplo, que termômetros da cadeia quente, ele faz a cada um ano. Termômetros da cadeia fria, ele faz a cada 6 meses. Por que ele determinou isso? Porque ele entendeu que a cadeia fria é mais crítica para ele. Então, uma área mais crítica, ele faz num intervalo menor, né? Então, eu tenho isso em alguns clientes, no cadastro de alguns clientes, quando eu vou gerar o laudo dele, aparece uma janelinha para mim, ó, termômetros da cadeia fria desse cara, 6 meses de validade.
Então, aí, nesse caso, o certificado de calibração sai daqui com a validade preenchida e a etiqueta de calibração também. Mas eu tenho guardado comigo pelo menos essa solicitação. Se alguém me questionar, com base no quê? Com base na solicitação do cliente. Tá? Então, quando vocês mandam um termômetro para um laboratório e ele já vem preenchido, pergunta para o laboratório com base no que você preencheu essa validade aí, se não foi eu que solicitei, né? Tá. Porque a legislação fala que não tem. Aí a gente faz um parêntese na nossa área. Município de São Paulo, portaria 2619, prega intervalo. Isso é bacana dizer, né? Porque em metrologia a gente não tem. Não, ninguém fala sobre intervalo de calibração. Na verdade, a 17025 diz que não posso pôr, né? Agora, a portaria 2619, que ela é município de São Paulo, né? Isso. Ela diz, lá tem um parágrafo que diz assim: os instrumentos de medição devem ser calibrados pelo menos uma vez por ano ou conforme a recomendação do fabricante. Então, a gente tem esse parágrafo lá, né? Aí, como fabricante, o que eu digo? Termômetro que se usa muito, quente, frio no rally, faz 2 vezes por ano. Termômetro que você usa pouco, uma vez por ano é tranquilo fazer. É onde a gente tem os menores desvios, entendeu? Porque o objetivo do certificado é esse, saber até onde a ferramenta é confiável. É aquilo que a Débora estava falando, né? Para que serve essa informação, né? É só um pedaço de papel, então eu já tenho certificado de calibração, então eu estou conforme. Não. O objetivo do certificado de calibração é saber quando é que eu estou entrando em risco. Okay? Quando é que eu estou usando uma ferramenta que pode me colocar em risco. Essa é a ideia do certificado. Legal. Ô Wagner, além de todas essas informações que foram maravilhosas, a gente pode combinar um próximo encontro que você podia mostrar um pouquinho como é que o termômetro fica lá no laboratório sendo calibrado. Você não acha? Eu acho que muita gente ia ter curiosidade. A gente pode montar sim. Vamos fazer. Né? Vamos fazer. É muito interessante o processo, né, para quem não conhece. A gente tem. Eu fiz uma aula aqui uma vez com o pessoal do Maitec, foi muito legal, ó. Eu trouxe eu gosto demais do Pugetec. Eles têm um gás. É muito novo, legal. Né? É muito legal. Eu gosto demais deles. E é uns rostinhos assim novinho, aquela meninadinha, cara, que bacana. E eu trouxe um grupo de uma ITEC do Gil de Mesquita aqui de Santo André. E eles vieram aqui, a gente fez uma aula, tem um café, sabe aquele café que a gente faz lá, café famoso aqui. E eu levei eles no laboratório. Então. Pois é. E eu levei eles no laboratório e mostrei para eles. É muito legal, eles ficam maravilhados, assim. Então vamos fazer isso, legal. A gente marca, tá? Marca uma hora, a gente faz encontro aí, de dar uma continuidade. Sim. E aí, se a gente tiver perguntas aí também depois, a gente entra em contato e passa as respostas também para o pessoal. Tá? Combinado. Muito obrigada, viu, Wagner? Eu agradeço. Obrigada, Wagner, pela sua Débora, foi muito bom te ver novamente. Também. Obrigado a todos aí. Participação Adorei te ver, Wagner. Obrigada, eu sempre aprendo. Adoro suas aulas, suas explicações. Muito bom. Obrigada, é isso aí, gente. Pessoal. Um abraço. Tchau, Márcia e Renata, obrigada pela oportunidade também, né? Foi muito bom. Imagina, obrigada. Opa, vamos aí. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.